Vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 6, de 19 a 24. Mateus, capítulo 6, de 19 a 24. O tema de hoje é Tesouros Eternos. Onde está o coração da igreja? Vamos falar juntos? Tesouros eternos, onde está o coração da igreja? Olha só que reflexão poderosa para a glória de Deus, irmãos. Como de hábito, vou ler, mas entre parênteses, vou trazendo palavras para trazer sentido para os irmãos também já irem compreendendo o texto. Um conselho pastoral. Por isso que eu gosto da Bíblia de papel. Vai meditar na Bíblia? Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Abre a Bíblia. E aí você está meditando e vai riscando lá, ó. Se eu mostrar para vocês aqui como está o meu esboço, vocês vão ficar impressionados. Vou mostrar. Mostra ou não mostro? Mostra ou não mostro? Mostra, tá bom, vou mostrar. Olha só isso aqui, irmãos. Ó, tudo riscadinho. O vermelho é que chama atenção. O amarelo é algo que tem que ficar alerta. O vermelho é perigoso. E por aí vai. O azul é o que Deus está falando. Então assim, além desse, vocês têm que ver em casa como fica a minha mesa, no quartinho secreto. É papel do papel do papel, que tem hora que eu tenho que montar todos os pergaminhos, e aí eu pego e venho fazendo o esboço, leve e momentâneo. Porque é dessa forma que a palavra fala. Olha só como fica diferente se você só lê a Bíblia, e se você lê, medita e pesquisa sobre o assunto. Vamos lá, olha só. Não acumulem, não juntem para vocês tesouros, bens de grande valor, na terra onde a traça, o inseto que destrói tecidos, e a ferrugem desgasta com o tempo. Eles vão destruir, e onde os ladrões arrombam, quebram para entrar, e furtam, roubam. Mas acumulem, juntem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração, que é o centro dos seus desejos e prioridades. Os olhos, que é uma forma como enxergamos a vida e escolhemos o que valorizar, são a candeia, ou seja, são lâmpada, luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, foco nas coisas de Deus, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, foco no pecado, cobiça, materialismo, todo o corpo será cheio de trevas, escuridão espiritual. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir, ser escravo ou dedicar-se totalmente a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e a um a desprezará, tratar com desprezo o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui o termo mamon representa o espírito de riqueza e materialismo. Amém? Não é diferente, irmãos? Totalmente, né? Você começa a ler, você começa a ver, mas os olhos forem maus. O que é um olho mau? Dentro do contexto, é aquele olho que está com foco no pecado, numa cobiça, aquele materialismo doentio, né? A gente precisa realmente aprender mais a meditar na palavra. Qual que é o versículo-chave? É o versículo 21. Vamos dizer juntos? Pois onde estiver o seu tesouro, o quê? Aí também estará o seu coração. O que isso quer dizer? O centro dos nossos desejos e prioridades, irmãos. Às vezes a gente vai estar falando alguma coisa e o coração está parado. Está falando para impressionar, mas você está se enganando, você está se iludindo. Não é verdade? O motivo da escolha
Este versículo concentra a essência da mensagem de Jesus. O que mais valorizamos define o rumo da nossa vida e revela a quem servimos. É sobre isso. Ele vai conectar o ensino sobre os tesouros do céu e os tesouros na terra, como alerta sobre quem é realmente do Senhor, o nosso Deus. Deus ou dinheiro? O soberano ou mamão? Por que Jesus falou sobre isso? Esse é um ponto importante. Jesus pregava o Sermão do Monte, que vai dos capítulos de 5 a 7 de Mateus. E esse sermão, irmãos, é um manual de vida para nós. É por meio dele que nós vamos compreender como seguir a Deus de verdade. Ele falava ali para pessoas simples, mas também tinha fariseus, religiosos, homens totalmente orgulhosos no meio da multidão. São os infiltrados. Em todo lugar, irmãos, não se iluda, existem infiltrados. Tem pessoas que vêm de carona, sabia? Às vezes uma pessoa que você conheceu no trabalho vai ter um aniversário na sua casa, que é para os íntimos. Aí você convida uma pessoa, mas você foi com a cara daquela pessoa. Você também é convidado, hein? E aquela pessoa vê uma oportunidade. Casa de crente, né? Pessoas do bem. Eu vou lá e vou me infiltrar, é a minha oportunidade. Aqui está mostrando que os fariseus e esses religiosos eram dessa forma. O que são os fariseus? São líderes religiosos que conheciam bem a lei na letra, mas eram orgulhosos e faziam tudo para se aparecer. Eles conheciam muito bem o que dizia o texto, mas eles não compreendiam o texto. Então, quando a mulher adúltera foi pega, e aí só a mulher, né? O homem não tinha nada a ver com aquilo, né? Só a mulher, né? Eles foram lá e tem que apedrejar. Arrebentou, porque eles conheciam a lei. Estava certo, tinha que apedrejar. Fazia parte da lei, irmãos. Uma lei estabelecida por Deus. Mas aí quando dão de encontro com quem? Com Jesus. Aí Jesus olha, e aí, bom mestre, o que fazer? Era uma cilada ali, né? Jesus escrevendo na areia, pegou, olhou, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o bom, gente, que pelo menos nessa época, mesmo tendo um monte de legalistas, que fariseus é isso, eles foram soltando uma a uma. Será que hoje soltaria, irmãos? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que para um bom status de rede social, o pessoal apedrejaria e depois pediria perdão. Eu acredito que sim. Quem eram os religiosos? Mestres e sacerdotes que ensinavam sobre Deus, mas viviam de forma hipócrita. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Buscava status, reconhecimento. E naquele tempo, irmãos, muita gente acreditava, na verdade, só naquele tempo, que quem tinha muito dinheiro, muitas terras, muitos bens, era um sinal de que Deus abençoava essas pessoas. Muito mais. Ou seja, quanto mais rico era alguém, mais espiritual e abençoado era uma pessoa. Gente, isso é verdade? Será que aquela pessoa que não tem um carro, às vezes não tem nenhuma casa própria, mora de aluguel, depende do seu Mercedes, basta dar um sinal, parar, né? Subir, passa o seu bilhete ali, pega ônibus todos os dias. Ele é menos abençoado que alguém que tem? Será que isso é verdade? É essa ótica que a gente tem que ter, irmãos? Lógico que não. Na verdade, as pessoas mais simples e mais humildes, não que também seja uma questão de parâmetro para a gente falar assim, então, quer dizer que essas, não é nem essa nem aquela. Não é nem os que têm muita posse e nem os que não têm nada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós sabemos que pessoas menos favorecidas de bens, elas buscam muito mais a Deus. Isso é um fato.
por isso que Deus fala para a gente tomar cuidado, porque a gente pode, no momento de uma bênção muito grande, abandonar a Deus. O que acontece? Então Deus vai mostrando isso para nós. Alguns guardavam mais do que precisavam, enquanto outros passavam fome. Muitos viviam correndo atrás de bens e outros esqueciam das coisas de Deus. Havia uma mentalidade de acumular para si, mas também esqueciam de ajudar os necessitados. Foi nesse cenário que Jesus falou: não juntem tesouros na terra, juntem tesouros no céu. Ele queria, irmãos, na verdade, não é falar que quem tem ou quem não tem, porque é menos favorecido ou mais favorecido, ou não pode ter. Não, não é isso. O que Jesus estava ensinando aqui, ele queria corrigir a forma errada de pensar. Não é errado ter bens, irmãos. Não é errado ser próspero. A motivação pode ser algo errado. Que o valor da pessoa não está no que possui, mas que as coisas desta vida passam rápido e podem acabar. E que o mais importante, na verdade, é investir na eternidade, fazendo de fato o que agrada a Deus. Nós temos aprendido para fazermos no secreto, nós temos aprendido para não sermos mais religiosos, e nós temos que estar atentos a isso. Qual que é a ligação desta passagem sobre os tesouros do céu com os demais versículos de 1 a 18? O que Jesus tinha dito sobre isso? Ele falava: fazer boas obras em segredo, não para mostrar. Secreto. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu só preciso fazer. Orar com sinceridade, mas não para se aparecer. Eu não preciso mudar de voz para orar. Não é? Eu só preciso orar. E quantas vezes, não sei vocês, mas eu ultimamente tenho sido um chorão de carteirinha. Quem quiser entrar para o clube, a gente pode marcar um café. Que acho que a água do café vai ser as lágrimas. Às vezes a gente não consegue falar uma palavra. E para mim é a oração mais sincera que o Senhor espera da gente. Quando eu não sei o que falar, mas eu estou diante dele. Ele entende todos os centímetros de lágrimas que vai escorrendo dos nossos olhos. É a linguagem mais nobre de quebrantamento diante de Deus. É você não conseguir abrir a boca para orar, mas reconhecer que precisa do Senhor naquele momento. Jejuar com humildade, não para atrair elogios. Agora, ele vai ampliar o pensamento. Não adianta fazer coisas certas com o coração errado. Não adianta viver para impressionar as pessoas ou para ganhar bens, porque tudo isso é passageiro. Não é que essa semana, essa semana, caramba, por que eu estou fazendo isso e isso? Deus pode me chamar daqui a pouco, meu. E o que eu vou entregar para Ele, diante disso que eu estou fazendo? Aí comecei a olhar para os meus filhos, para minha esposa, para minha igreja, preparando a IBD classe única para hoje, e pensando nessas coisas, irmãos, para não perder o foco daquilo que realmente importa. O contexto de Jesus, daquele período, é o mesmo que vivemos agora. Muita gente ainda mede sucesso por dinheiro, por carro, por casa, por status. Não é isso, irmãos. Não é isso. Muitos se endividam para mostrar que tem mais do que realmente tem. Então, tem pessoas que não sabem dizer um não para a aquisição de coisas. E aí vive enforcado. E qual é a primeira coisa que alguém vai sacrificar quando vive enforcado para impressionar as pessoas, mesmo não tendo? É na fidelidade. Apertou, oh Deus, olha, está tudo certo, Deus, nós vamos resolver isso daqui, não é? Irmãos, esse não é o caminho. E não é porque eu devolvo que eu vou impressionar a Deus. Deus olha o quê? O coração. E mesmo cristãos estão correndo o risco de colocar o coração mais nas coisas da terra do que em Deus. Eu acho lindo
E eu entendo que nos dias de hoje, eu entendo completamente. Eu entendo, irmãos, completamente que o mundo mudou. E que nós vamos ter pessoas que vão trabalhar de domingo. E vai acontecer. Mas o problema não é trabalhar. O problema é se esquecer de Deus. Então eu posso até trabalhar no domingo. Mas eu posso hoje, com os recursos que a gente tem, se atualizar do culto online. Vai ouvir a voz do seu pastor. Vai estar em comunhão com a sua igreja. Deus vai estar suprindo o seu trabalho. O mundo mudou. Tem cidades que o domingo é dia de trabalho e o sábado é dia de folga. Se fosse a nossa realidade aqui, não seria EBD, seria IBS. A gente ia fazer escola bíblica de sábado. Mas a nossa realidade é que a maioria trabalha até sábado e o domingo, graças a Deus, nesse caso, é o dia do Senhor e a gente está aqui. Mas se precisasse mudar, a gente muda. Então a grande questão, irmãos, é: onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Vamos falar juntos? Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. O que Jesus está dizendo? Ele está explicando que o que mais você valoriza na vida vai guiar o seu coração. Se você valoriza só dinheiro, o seu coração vai viver preocupado com ganhar mais e nunca vai se sentir satisfeito. Já percebeu isso? Você ganha e não está bom. Não está bom, não é suficiente. Porque a gente quer mais. Só que qual que é o custo desse a mais? Se você valoriza a fama, seu coração vai querer aparecer e agradar as pessoas. Se você valoriza a Deus e o que é eterno, seu coração vai buscar viver do jeito que agrada a Deus. 3 exemplos simples. Se uma pessoa gosta muito de futebol, ela só fala disso o tempo todo, assiste todos os jogos, se organiza para não perder nenhuma partida. Isso mostra o tesouro dele ou dela é o futebol. O tesouro dele ou dela é o futebol. Se uma mãe valoriza muito os filhos e só pensa neles antes de tomar qualquer decisão, isso mostra que o tesouro dela são os filhos. Os filhos são tesouros, irmãos? Com certeza. Mas estão acima de Deus? Não. Porque vira um ídolo. A gente tem que tomar cuidado. Se um cristão valoriza Deus acima de tudo, ele busca orar, ler a Bíblia, ajudar os outros e viver de um jeito que agrada a Deus. Um cristão que dedica tempo para ensinar a Bíblia para crianças, novos convertidos, com paciência e amor, esse tesouro dele é discipular e ganhar vidas para Jesus. E uma pessoa que visita enfermos, leva a palavra de esperança, mesmo deixando de fazer coisas pessoais, mostra que o tesouro dela é consolar e cuidar de pessoas. E 6. Membros que sempre oram pelos líderes e projetos da igreja, acreditam que Deus pode mover através deles, mostrando que o tesouro deles é interceder pela obra. Vê a importância de nós orarmos pelos nossos líderes, pelo governo, por seu pastor, seu líder de escola dominical, de ministério. Importante. E aí nós vamos projetar agora, irmãos, da mídia, aplicando a nossa vida. Jesus quer que a gente se pergunte algumas perguntas importantes. Primeiro, onde eu gasto mais tempo? Pensa nisso, agora. Fecha os olhos, irmãos, fecha os olhos. Curva a fronte diante de Deus. O pastor vai perguntar e você vai refletir, tá bom? Onde você gasta mais o seu tempo? Pensa aí. Vai pensando, Deus vai falar, o Espírito Santo está falando. Em que eu penso mais durante o dia? Pensa sobre isso. Olha só o que Deus está falando com você. O que me deixa mais feliz ou triste? E a última, para onde vai os meus recursos e a minha energia? Deus querido, em nome de Jesus, aproveitando esse momento, que a mente do meu irmão, da minha irmã, dos queridos que estão na internet, ouvindo agora essa mensagem, se você respondeu tudo que é contrário ao reino de Deus, essa é a sua oportunidade de reavaliar a sua vida e a sua rota.
para que nós possamos buscar mais coisas de Deus. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, as respostas, inclusive para mim, que já respondi aqui, vão mostrar onde está o nosso tesouro. Será que é telas? Será que é preocupações? Será que é falando dos outros? Será que estou queimando recursos e não estou valorizando o meu trabalho? E muito menos valorizando a Deus? O jovem rico era um homem que queria seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus, irmãos. Mas ele não tinha o olhar para Cristo. Ele tinha muito dinheiro e bens. Mas quando Jesus disse para ele vender tudo e ajudar os pobres, ele ficou triste e foi embora. Por quê? Porque o tesouro dele não era Deus. Era o quê? O dinheiro. E foi por causa disso que o coração dele não estava pronto para seguir Jesus. E aí eu trago 3 lições para a nossa vida, para nós participarmos da ceia do Senhor. Primeira lição. Qual que é a primeira lição? Invista na eternidade. Vamos juntos? Invista na eternidade. Olha só o que diz o versículo 20. Acumulem para vocês no céu tesouros, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. As coisas dessa vida, meus irmãos, passam rápido e podem ser perdidas, mas o que fazemos para Deus é eterno. Você tem investido mais no que é passageiro ou no que é eterno? O que diz Colossenses 3:2? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Lição número 2. O que diz? Teu coração. Mais forte. Segue o que você é o que mais valoriza. Nós estamos juntos, irmãos. Nós vamos fazer a obra. Vamos que vamos. Vamos agora. Aí tem aqueles que realmente vão e você fica. E aí o pessoal está, nossa, nós vamos chegar lá, nós vamos acertar, não sei o que. Cadê a pessoa? Fez que ia, mas não foi. Fez que ia, mas não foi. Por quê? Porque o coração não estava naquilo. Só para ilustrar. Sábado retrasado eu fui correr com o Guilherme no parque lá perto de casa. Ele chamou, falei, vamos. Vai mesmo, pai? Vou. Cinquentão, meu, tá pensando o quê? Vou para cima, vamos junto. Aí chegamos lá, pensando que ele ia fazer aquela primeira para aquecer e tal. O garotão foi já todo alongado, tudo certinho, também fiz meu alongamento. Quando passou 200 metros, pai, primeiro trote. Eu, como assim? Primeiro trote, daqui até ali. Falei, bora. Ficar para trás? Pô, nada, fomos junto. Fui lá, lembrando, né? Vendo só Jesus chamando assim, ó, vem, vem, vem. Passei o primeiro, e aí, pai? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, bora. Aí caminhando, eu só assim, Deus, 600 agora, não pode ser 300 de novo. Quando deu 300, agora no outro trote lá. Falei, mas rapaz. Aí ele falou, bora? Falei, bora. Aí ele pegou, vamos lá, filho, agora, no 3, hein? 3. Aí ele foi. Deixei. E eu caminhando, eu falo, nada, gente, eu estou um tempo sem fazer atividade, voltei agora. Aí eu vi ele conversando, falei assim, Deus, você está falando com o Senhor. Quando ele olhou para trás, ele fez assim, eu não quero ir, Jesus não está me chamando agora. Aí no terceiro trote, alcancei. Falei, vamos pro terceiro, falei, agora o pai vai, porque eu descansei em 1, você foi no 2, ou no 3, vamos. Aí ele foi, e eu fui acompanhando, só que eu fui desacelerando, ele achando que estava ganhando de mim, cortei o caminho, cheguei do outro lado, estava lá, só esperando ele chegar. Nossa, falei, filho, você não viu o pai passar? Você não viu? Falei, mas eu corri, esse caminho todo para chegar aqui. Então o que eu quero dizer? Que às vezes, nós podemos até querer fazer algo, mas a gente não vai poder fazer ou não vai querer fazer. Então a diferença entre poder e querer é o grande. Tem 3 ações importantes para isso, irmãos. Querer, poder e fazer. Querer, poder e fazer. Vamos falar juntos? Querer, poder e fazer. Se eu quero e eu posso, é só fazer.
eu quero. Querer todo mundo quer. A lista do querer é um monte. A pergunta é, você pode? Pode, então vai lá e faz. Eu quero, mas eu não posso. Então faça poder fazer. Porque o pior que tem é o querer, é o poder, mas não fazer. Esse é o pior. 3 ações, querer, poder e fazer. Põe isso na sua mente. Deus colocou no meu coração isso aqui, eu quero. Eu não posso, mas eu vou fazer. Então você faz acontecer para você poder executar. Agora, se você quer, você pode. Mas se você não fizer, aí é outra coisa. Faz esse plano de ação para a sua vida, para tudo. Querer, poder e fazer. E vocês vão ter respostas. Pois onde estiver o seu coração, ali também está o seu tesouro. Aquilo que você mais ama vai guiar suas decisões, pensamentos e prioridades. Pergunta, qual é o seu tesouro hoje, agora, na sua mente? É Deus ou outra coisa? Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E terceira lição e última. Qual que é a terceira lição? Não é possível, de novo, não é possível servir a 2 senhores. Versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É impossível agradarmos plenamente a Deus e ao mesmo tempo vivermos presos ao materialismo, irmãos. É impossível. É impossível. A pergunta é, quem governa o seu coração? Deus ou o dinheiro? Deus ou o dinheiro? Josué 24:15 diz, parte A, escolham hoje a quem servir. Vamos falar juntos? Escolham hoje a quem servir. Feche seus olhos por um instante, curve sua fronte. Quando olhamos para nossas vidas, é fácil nos perdermos na busca por coisas que o tempo pode tirar. Dinheiro, status, bens materiais. Mas Jesus nos lembra hoje que o verdadeiro valor está no que construímos para o céu, no que permanece para sempre. O nosso coração sempre vai para onde está o nosso tesouro. Por isso precisamos escolher com sabedoria onde investir a nossa vida e nosso amor. Que possamos decidir hoje colocar em Deus primeiro lugar, permitindo que Ele guie o nosso caminho e transforme o nosso coração. Pai querido, hoje entendemos que muitas vezes temos corrido atrás de coisas que não duram para sempre. Perdoa-nos por tantas vezes colocarmos outras coisas no lugar do que é Teu em nosso coração. Queremos que o nosso maior tesouro seja o Senhor. Ensina-nos a viver para o que realmente vale a pena, a gastar os nossos dias com aquilo que alegra o Teu coração. Ajuda-nos a tirar dos nossos corações o amor exagerado pelo dinheiro, pela fama, pelo que é passageiro. Enche-nos do Teu amor e da Tua presença. E a partir de hoje, queremos investir na eternidade, ajudando, amando e obedecendo ao Senhor. E queremos que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.